Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu vejo que está faltando na humanidade, este sentimento que se chama humildade. Sim, porque hoje, infelizmente, isso está faltando no mundo. E a falta de humildade no mundo traz graves consequências para o relacionamento de pessoas para com outras pessoas. E é o que nós vemos hoje em dia, porque existem muitas pessoas hoje olhando com um ar de superioridade para outras pessoas por diversos motivos, principalmente, é claro, pela cor da pele, como se a cor da pele fosse algo inferior a outra cor de pele. Mas, infelizmente, muitos acham isso. Muitos pensam que são superiores aos outros porque têm uma cor de pele diferente. Como aquele ditador alemão que, pela sua loucura, ele cismou que a raça ariana a qual ele pertencia era superior às outras. Esse era um exemplo de um homem que não tinha humildade e por isso subjugava os outros, achava-se melhor do que os outros. Ele se vangloriava disso e, por ser um ditador, ele impôs isso. E muitas pessoas ele fez morrer por causa disso, porque isso fez com que ele agisse daquela forma errada. E hoje existem muitas pessoas no mundo agindo assim, dessa forma. Isso é errado. E se é errado, não pode continuar acontecendo em tempo algum. É hora de acabar. Porque tanto você como eu, como qualquer outra pessoa que existe nesse mundo, somos pessoas racionais. Nós sabemos pensar, nós sabemos discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o errado. Nós não podemos inverter os valores. Os valores estão aí para nós conservarmos em nossas vidas para sempre. Esse tem que ser o seu objetivo. Esse tem que ser o meu objetivo enquanto estivermos vivendo nesse mundo, enquanto estivermos convivendo uns com os outros. Porque somos a raça humana. Somos a raça humana. Entre a raça humana, da qual eu e você fazemos parte, não pode haver essas divisões, essas segregações, essas questões que, infelizmente, muitos hoje estão levando para o lado do mal, porque não querem mais saber de humildade. Pelo contrário, elas se tornaram arrogantes, orgulhosas, prepotentes. Elas estão, de certa forma, agindo de uma forma, como eu posso dizer, autossuficiente, como se não precisasse de ninguém, como se conseguisse fazer tudo sozinha. Esse é o grande erro. Não estamos nesse mundo para fazer as coisas sozinho. Temos sempre que contar com alguém, com a ajuda de alguém. Você pode estender a mão para alguém, alguém pode estender a mão para você, para te ajudar. E essa ajuda, essa mútua cooperação tem que ser assim. Então, debaixo do céu, onde nós estamos, não existe mais espaço para a arrogância, o orgulho. O que tem que existir entre os seres humanos hoje é humildade. Tem que ser assim. Porque nesse mundo não existe mais lugar para quem quer ser orgulhoso, para quem quer olhar para os outros com um ar de superioridade. Não existe mais espaço para isso. A humildade, ela traz igualdade entre as pessoas. Isso é algo certo que nós deveríamos praticar. Nós devemos praticar, literalmente falando, na prática, de uns com os outros. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não podemos fazer ao contrário disso. O contrário disso é errado.
e não podemos cometer mais esse erro. A sua consciência já diz isso para você, assim como a minha consciência já diz isso para mim. Isso é algo comum entre nós. A nossa consciência fala conosco. A nossa consciência nos leva a entender que essas coisas são erradas. Então, a nossa consciência está nos dizendo claramente hoje para fazermos o que é certo. E o que é certo é que tenhamos humildade, esse sentimento de humildade uns para com os outros. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre humildade. E eu vou ler alguns deles aqui, pelo menos uns dois. O primeiro que eu vou ler está aqui no livro, ou melhor, no Evangelho segundo Mateus. Vou procurar o texto aqui rapidinho. Aqui, o texto que eu vou ler aqui é o próprio Senhor Jesus falando sobre a humildade. E ele fala o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus foi bem claro, tanto para com você como para comigo, quando ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em nosso espírito, tem que existir essa ideia, esse pensamento de humildade para com todas as pessoas. Quem age assim é um bem-aventurado, sim. Isso se aplica a você, se aplica a mim, a todos nós que estamos sobre a face da terra, habitando há muito tempo aqui. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque se cada um de nós chegarmos a ser humildes de espírito, o reino dos céus será nosso. Essa é a garantia, é a afirmação que o Senhor Jesus fez. Então isso é muito importante. É algo que tem que ser levado com seriedade, da sua parte, da minha parte também. Porque é dessa forma que devemos viver nesse mundo, sendo humildes uns para com os outros. Sempre. Não podemos deixar que isso possa falhar. Não podemos deixar de praticar a humildade uns para com os outros. Nós devemos agir assim, com diligência cada vez maior. Nós devemos nos empenhar para sermos humildes cada vez mais. Essa é a lição do ensinamento do Senhor Jesus para com você e para comigo. Então vamos começar a agir assim uns com os outros cada vez mais, porque dessa forma estaremos obedecendo aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, porque ele deu exemplo. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Ele ensinou a humildade para você e para mim. Ele deu exemplo de humildade. Então, vamos viver nesse exemplo de humildade uns para com os outros. É assim que nós devemos agir. E isso é algo muito sério e importante para a nossa vida enquanto estivermos vivendo nesse mundo. Que possamos aprender isso, colocar em prática de forma efetiva, para que a ação da nossa humildade possa trazer bons resultados nesse mundo, em toda a face da terra. Isso é bom para você e para mim. Então vamos praticar o que é bom, o que é certo, o que o Senhor Jesus aprova, porque ele não aprova o orgulho, a jactância, a prepotência, o ar de superioridade que muitos têm em relação a outras pessoas. Tudo isso é um lixo, é algo imoral, é algo inescrupuloso, é algo totalmente contrário àquilo que o Senhor Jesus quer que praticamos. Então vamos praticar a humildade, vamos ensinar a humildade aos nossos filhos. Ensina humildade, temos que ensinar humildade a todas as pessoas. Elas têm que entender o que significa, na prática, de fato e verdade, de forma literal, a humildade. Todos têm que conhecer isso hoje. Talvez esse ensinamento hoje esteja muito distante da realidade, esteja sumindo, esteja se acabando, mas é hora de ressuscitarmos esse valor muito importante
que é a humildade. Então, eu espero que nós possamos aprender isso. E o segundo texto que eu vou ler aqui sobre humildade está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então está escrito assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, é isso que nós devemos aprender. Foi isso que o apóstolo Paulo quis ensinar através dessa epístola para os irmãos da igreja que estavam na cidade de Filipos. Ele queria ensinar isso, esse valor, para que as pessoas se considerassem, para que uma pessoa considerasse a outra superior a si mesmo e vice-versa. Essa é a humildade certa para as nossas vidas. É isso que nós devemos entender e praticar. Esse é o valor. Não podemos fazer nada por partidarismo ou vanglória. Se hoje nós estivermos fazendo alguma coisa por partidarismo ou vanglória, estamos fazendo algo errado. Porque se fizermos algo por partidarismo ou vanglória, estaremos fazendo algo contra a humildade. Não seremos humildes se fizermos algo por partidarismo ou vanglória. Seremos arrogantes, seremos orgulhosos. E é isso que deve ser evitado na sua vida e na minha vida. O que nós devemos praticar é a humildade. A humildade tem que superar todo partidarismo ou vanglória que alguém possa fazer. Esse tem que ser o nosso objetivo. Nós devemos aprender isso hoje. Nós devemos ensinar isso hoje para os filhos que existem por aí. Essa é a aprendizagem certa. Esse é o valor que tem que passar de pai para filho, de geração em geração. Humildade sempre. Então ele fala aqui: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Temos que nos cingir de humildade. Temos que nos revestir de humildade. Temos que ter humildade em nosso corpo, alma e espírito. Temos que ensinar humildade, para que as pessoas façam tudo por humildade, porque elas aprenderam a ser humildes de espírito. É isso que nós devemos fazer se quisermos ser bem-aventurados na vida. Então esse texto é muito claro. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É isso que nós devemos entender. No nosso relacionamento entre as pessoas, deve existir isso mutuamente, de ambos os lados. Quando isso existir de ambos os lados, de forma sincera e verdadeira, isso sim será humildade. Aí sim iremos viver de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. Ele nos ensinou humildade. Devemos agora praticar humildade e continuar ensinando humildade dia após dia, de geração em geração. Esse é o valor perfeito para a humanidade. Não podemos deixar que isso se acabe. Pelo contrário, temos que fazer isso aumentar, crescer, progredir cada vez mais. A humildade tem que progredir cada vez mais. E depende da sua ação e da minha ação efetiva para que isso aconteça. Porque já recebemos ensinamentos úteis e importantes para nossas vidas, para nos mantermos na humildade. Então, eu espero que isso aconteça. E assim, no mundo, isso possa ir crescendo cada vez mais entre as pessoas. Vamos aumentar essa corrente do bem, a corrente da humildade entre as pessoas, para que possamos viver dessa forma. Viver de qualquer outra forma é errado. Viver fazendo tudo por humildade é o certo. Essa é a lição que nós devemos aprender. O mundo tem que ouvir isso hoje. As pessoas que estão hoje na face da terra, vivendo em todos os países do mundo, elas têm que entender isso. Porque isso é um ensino claro, simples, com o objetivo de que possamos ser bem-aventurados e fazermos tudo por humildade sempre. Então eu espero que essas palavras aqui tenham incentivado, encorajado, estimulado você a viver na humildade. Porque é assim que deve ser. Então vamos construir um mundo onde as pessoas sejam humildes, umas para com as outras sempre.
isso é a melhor coisa que pode acontecer na humanidade. Com certeza. Esse sentimento é o sentimento que deve existir em nós. Então, tudo que já foi falado aqui é com esse objetivo. E agora, nós podemos agora deixar de ser orgulhosos e estarmos todos envolvidos e enredados pela humildade, para que assim, em nosso relacionamento de uns para com os outros, sempre exista humildade de ambas as partes. É assim que deve ser. Eu espero que todos tenham entendido isso, porque isso que eu falei aqui foi algo muito bem claro e simples para qualquer pessoa consciente poder praticar isso que ouviu. Agora, eu espero que todos possam agir dessa forma. Essa é uma mensagem clara e simples que foi transmitida aqui através e pelo nome do Senhor Jesus. Amém.